Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, direto ao ponto para falar sobre a inacreditável e surpreendente derrota do Grêmio para o Galo. Um jogo com vários ingredientes, a começar pela retomada da arena, o Grêmio com um jogador a menos, jogando bem no início do jogo, abrindo vantagem, mas deixando o Galo virar. Esse jogo teve muita coisa, escolhas do Renato, erros individuais. Vamos falar sobre os culpados desta derrota, os motivos que levaram o Grêmio a esse resultado negativo. Renato acabou criticando ao vivo um jogador, anunciou uma punição para ele, um outro atleta se queimou bastante neste jogo e teve uma atitude diferente também de um atacante. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião sobre a derrota do Grêmio, sobre tudo aquilo que tu quiser falar aqui nos comentários. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, a Arena voltou e isso é muito importante, afinal de contas, a ausência dela trouxe uma série de prejuízos para o Grêmio. O último jogo na Arena havia sido no dia 20 de abril, vitória contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Não foi fácil jogar em Curitiba, pela distância, no Centenário, pelo gramado. O Grêmio foi prejudicado por isso, mas muito falamos aqui no canal e insisto nesta tecla. O Grêmio não teve todos os problemas que teve somente pela ausência da Arena. Ela foi um fator, sim, bastante considerável, mas os erros do Grêmio e muitos, talvez a maioria, do Renato, levaram o Grêmio às eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e também essa campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Eu quero falar com vocês sobre uma derrota que aconteceu na Arena. Sim, o Grêmio perdeu na retomada da Arena. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores, depois de vários erros do Renato, o presidente Alberto Guerra foi na zona mista e falou o seguinte para o torcedor: não, nós não perdemos a classificação aqui no Rio de Janeiro. Nós perdemos no jogo da ida em Curitiba, justamente pelo jogo ter sido em Curitiba. Se tivéssemos a Arena no jogo da ida, a gente tinha, quem sabe, aberto uma vantagem maior. Não, presidente. Não. O Grêmio perdeu porque jogou mal, o Grêmio perdeu porque o Renato escolheu errado, enfim, eu não quero entrar em detalhes do jogo contra o Fluminense, a gente tem que falar sobre o jogo que a gente viu agora. A retomada da Arena e o Grêmio não venceu. Não é a Arena que vai fazer o Grêmio vencer, são as atitudes, é o desempenho, são as escolhas. Isso vai fazer o Grêmio ganhar o jogo. E isso aconteceu de forma, isso tudo, né? Aconteceu de forma equivocada, levando o Grêmio a essa derrota. Homenagens, lindas homenagens ao Cacalo, merecidas homenagens ao Cacalo, também ao zagueiro do Nacional que acabou falecendo. Parecia ser um domingo especial para o Grêmio. E o Grêmio começou bem o jogo, atacando, criando jogadas pelos dois lados. O desempenho no início do jogo foi muito bom do Grêmio. Aí o Gustavo Martins cometeu o vacilo, né? Errou em bola praticamente, só que o principal ponto não foi a dificuldade técnica que ele apresentou em ter errado em bola quase. Foi a falta de inteligência dele no lance, porque estavam os dois praticamente no meio campo. O Daverson é um jogador lento, até pela idade. O Daverson não ia conseguir correr mais que o Gustavo Martins para fazer o gol. O Gustavo Martins ia poder brigar com ele pela bola, outros jogadores chegariam na cobertura. Dificilmente o Daverson conseguiria chegar no gol a ponto de fazer o gol. Aí o Gustavo Martins puxou o jogador e foi expulso. Eu, sinceramente, não sei se era para expulsão, tá? Até por isso que eu tô dizendo que era muito longe, talvez fosse lance para cartão amarelo. O fato é que com 10 em campo, qualquer time se prejudica, não tem como ser diferente. Então, o grande culpado, o principal culpado da derrota do Grêmio, sem dúvida alguma, é o Gustavo Martins. E a gente não tem que crucificar ele, porque a gente tá falando de um jovem jogador. Agora, ele tem que ser punido. E o Renato disse na coletiva que vai punir o jogador, vai pagar a famosa caixinha. E mais do que isso, ele foi criticado pelo Renato na entrevista coletiva. O Renato falou exatamente o que eu disse aqui, claro que com outras palavras, que ele não poderia, ele não precisava ter puxado o jogador, e eu acho que isso ficou claro para todo mundo. O Gustavo Martins, então, será punido, foi criticado e será corrigido. Na minha visão, ele é bom jogador, tá? Mas se ele está pior do que o Natan Felipe, ele tem que perder espaço na hierarquia. O Natan Felipe tem entrado muito bem, aliás, jogou bem os minutos que esteve em campo contra o Galo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, um jogador que se queimou, o Nathan Fernandes. Eu fiz um vídeo passado aqui, o vídeo anterior, jogador insatisfeito, sobre o Nathan Fernandes, volta um conteúdo aqui e olha tudo que eu trouxe de informação sobre isso. O Nathan Fernandes, diferente do que
os bastidores têm passado, de que ele está insatisfeito, procurando melhorar, querendo evoluir, em campo a gente não viu isso. Parecia um jogador extremamente desinteressado, troteando, tentando alguns dribles de forma displicente. Muito mal, Nathan Fernandes, mas muito mal mesmo. E ele se queimou porque ele foi sendo vaiado pela torcida cada vez que ele tocava na bola, cada vez que ele não corria na bola, cada vez que ele não demonstrava vontade. E ele ainda foi substituído pelo Renato. Ficou pouquíssimos minutos em campo, entrou no segundo tempo e foi retirado porque estava muito mal. Horrível a atuação do Nathan Fernandes. Esse jogador precisa, claro, quem sabe de uma conversa boa, eu imagino que o Renato esteja fazendo isso, mas de uma cobrança mais forte também para ver o que ele vai fazer do futuro. Porque não adianta falar, tem que praticar. Não adianta nos bastidores o Nathan estar insatisfeito. No campo ele tem que dar uma resposta positiva, mostrar pelo menos algo diferente daquilo que ele mostrou até agora. E é curioso porque esse jogador ele começa muito bem com a camisa do Grêmio. Ele tem atuações de destaque, em determinado momento ele vira um dos principais jogadores, e o que a gente viu hoje foi uma atuação realmente muito ruim dele e acaba se queimando com a torcida porque foi vaiado várias vezes, o torcedor já não tem mais paciência com o Nathan Fernandes. Vamos ver os próximos capítulos em relação a isso. As escolhas do Renato. Ele falou muito sobre atuações individuais, ele colocou a derrota na conta das atuações individuais, do Gustavo Martins, o Nathan Fernandes provavelmente estava nessa lista aí, e teve o João Pedro, né? O João Pedro cometeu 2 pênaltis. Vacilo do João Pedro, foi afoito no primeiro lance. Eu até fiquei na dúvida se foi pênalti mesmo, tá? Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Eu não sei se foi pênalti mesmo do João Pedro, mas ele arriscou, ele assumiu o risco, ele foi imprudente no lance e depois de novo com o braço aberto. Muito mal o João Pedro, que é um lateral que eu gosto, que com a bola até achei que foi bem, mas na marcação foi muito mal e também foi um dos culpados aí por essa derrota do Grêmio. Aí nós temos que chegar no Renato. O Renato foi um dos culpados da derrota do Grêmio ou não foi? Eu quero a tua opinião aqui. Olha, sinceramente, eu acho que o Renato foi corajoso. A gente tem assim, ó, quando perde, a gente não pode simplesmente achar que tudo que foi feito foi errado porque perdeu. E quando ganha, a gente não pode achar que tudo foi certo. Então, eu já critiquei o Renato em vitória do Grêmio. E hoje, mesmo na derrota, eu não acho que ele tenha feito tudo errado. Ele foi corajoso. O Grêmio estava com um jogador a menos, aliás, ele puxou o Vilhaçante para a zaga e soltou o time igual. O Grêmio teve coragem e fez 2 gols. No final, com uma vantagem de 2-0, vou me defender. Colocou o Ronald, por exemplo, pela bola aérea. Eu não sei porque ele não colocou o Aravena no lugar do Nathan Fernandes. Isso foi um tema que eu não entendi e que não teve tempo de perguntar na coletiva, porque a coletiva foi rápida, justamente porque o Renato tem uma viagem agora, já tinha uma viagem no início da tarde, que agora é férias, né? Os jogadores vão ficar férias ou folga, né? 3 dias, folga prolongada. Então, o Renato, ele fechou o time. Me pareceu muito mais mesmo na conta dos erros individuais do que do Renato. Embora talvez ele tenha puxado demais o time para trás. Eu acho que aí tem erro dele. Ele poderia ter daqui a pouco deixado alguns escapes. O Soteldo estava muito cansado, o Aravena poderia ter entrado, né? O PP é um jogador que está mal, mas pelo menos daria bola para o Grêmio. Ele puxou demais o time do Grêmio para trás, chamou o Galo para o campo do Grêmio e o Grêmio tomou os gols. Então o Renato também tem responsabilidade. Não acho que ele fez tudo errado, mas ele também tem responsabilidade. É uma atitude diferente, para a gente ir finalizando o vídeo. O Bright White, quando terminou o jogo, todos os atletas abatidos foram para o vestiário. O Bright White foi o único jogador que foi na torcida e agradeceu o apoio. Então, palmas para o Bright White por ter tido essa atitude aí que foi muito boa. Para a gente completar, departamento médico. O Renato falou sobre Rodrigo Eli, Gemerson e Diego Costa, que estavam fora. Rodrigo Eli e Gemerson passaram por exame, lesão muscular grau 1. O Grêmio vai ficar um longo período sem jogar agora, data FIFA, então vão ter tempo para recuperar. E o Diego Costa ainda não estava se sentindo confiante, por isso pediu para ficar fora. Também vai ter esse tempo de adaptação para no retorno ele também voltar a jogar pelo Grêmio. Derrota, lamentável, o Grêmio perdeu, situação ruim na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio queria subir, objetivo de pré-Libertadores, vai ficando mais difícil. E infelizmente, o que tu acredita? O que o Grêmio vai brigar nesse campeonato? Vai ser para não cair? Tomara que não, né? Seria péssimo essa briga até o final do ano. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Eu quero a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.